Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o 11. Esse é um texto bem conhecido, mas nós vamos ler todo ele agora. Sim, as crianças, por gentileza, são liberadas, porque elas não devem ficar aqui, elas precisam da seu momento de distração, né? Então, queria liberar as crianças para serem... Muito obrigado. Vamos ler a palavra do Senhor enquanto as crianças saem. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor nessa noite. Obrigado mais uma vez por nos alimentar com a Tua palavra. Eu clamo mais uma vez que os Teus anjos operem nesse momento, trabalhem por nós, nos protejam esse prédio, esse lugar, protejam os ouvidos da igreja e a mente do pregador, proteja-nos agora com o sangue de Jesus e nos dê agora, Pai, um ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Alguém diz comigo, Senhor, Senhor, me dá um ouvido para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Eu declaro que as palavras do Senhor não voltarão vazias, pois elas são as palavras do Eterno. Elas farão aquilo que Ele apraz, é a palavra do Senhor. Amém. Bom, eu queria convidar você para nós vivermos à luz da eternidade. Eu queria começar a nossa meditação essa noite falando sobre a eternidade do nosso Deus, como o nosso Deus é eterno. Então, antes de qualquer evento que tenha acontecido no universo, antes de qualquer coisa ou qualquer pessoa, Deus era, Ele sempre foi, Ele nunca passou a existir. Vamos ler alguns textos nessa noite. Salmo 90, o verso 2, a palavra do Senhor diz: Antes que nascessem os montes, o que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes do átomo, tem uma música que nos anos 70 nós cantávamos nas igrejas do Brasil, que ela diz assim: Deus do primeiro raio, da primeira gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse. É esse Deus eterno. Nós precisamos pensar na eternidade de Deus como ser que sempre foi. Por isso que o nome dele o meu nome é Eu Sou. Eu Sou é o Deus eterno, que foi, que era e que há de vir. Eu quero ler esse texto de Apocalipse 1:8, que é uma declaração muito linda da eternidade de Deus. Antes de nós sermos convidados a viver a eternidade, vamos pensar na eternidade do nosso Senhor. Ele diz em Apocalipse 1:8, Eu sou o Alfa e o Ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto, ou de qualquer língua, ele é a primeira e a última, e ele escreve todas as palavras no meio. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Gosto dessa expressão, aquele que é, aquele que era, que foi no passado, e aquele que há de vir, porque se alguém vai vir depois de qualquer coisa, é o Senhor. Sempre adorarmos a eternidade de Deus é uma coisa importante para nós, criaturas passageiras, debaixo de momentos passageiros. É muito importante olharmos para a eternidade do nosso Deus. Hoje nós queremos fazer isso.
Hoje nós queremos tirar os olhos da terra e nós queremos subir o nosso olhar. Nós queremos tirar os olhos da nossa temporalidade e olhar para a eternidade do nosso Deus. Agora, vamos para o Salmo 8, verso 3 a 6, porque eu queria ver com você como Deus fez a criatura passageira, que sou eu e você. Sou o Eterno nos fez. As palavras do Salmo 8 são importantes para nós, o verso 6, verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Então, no meio de toda essa grandeza do universo, que hoje o ser humano pode ter uma dimensão do universo que eles chamam de um universo observável, porque ninguém sabe onde realmente é o final dele. Mas quando olho para os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que te lembres dele? Uma criatura que vive poucos anos e desaparece. E o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes. Outra versão diz, abaixo dos anjos. De glória e honra o coroastes. E lhe deste domínio sobre todas as tuas obras. A minha voz está um pouco rouca nessa noite. Uma das honras que Deus deu a essa criatura pequena, que somos nós, está no verso 11 de Eclesiastes 3. E eu volto para o texto que eu li originalmente, porque o Salmo 8 diz que Deus coroou o homem de honra, de glória e honra o coroastes. Uma das honras que eu quero enfatizar essa noite, a qual Deus nos deu, foi de colocar em nós a ideia da eternidade, que é exatamente o que está no versículo 11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Eu queria que você pensasse nessa frase, porque ela é um desafio para todos nós, ela é uma bênção. O fato de que Deus ter nos feito uma criatura passageira, mas colocou dentro de nós a ideia da eternidade. Veja que Deus eterno não deixou de nos dar essa ideia dele. Gerações vêm, gerações vão, e o homem passa, mas o Senhor fez questão de que nos poucos dias que o homem vive na terra, ele pensasse na eternidade. Deus colocou dentro do homem a ideia da eternidade. Veja, o homem não pode experimentar a eternidade hoje, mas, pastor, ele deu a ideia. E ele pediu que o homem pensasse nessa ideia, que o homem não é tão passageiro assim, de que há uma vida eterna, e foi exatamente essa vida que o Senhor veio nos propor. Então, a ideia da eternidade está no cerne da nossa salvação, porque Deus gostaria que a gente tirasse os olhos do que é passageiro, mais uma vez, e nós focalizássemos naquilo que é eterno. Eu quero declarar que essa noite o Senhor vai nos ajudar a fazer isso. E penso que Deus gostaria que nós tivéssemos uma ideia da eternidade e pensássemos mais nela, mesmo a gente passando os nossos dias aqui. Então, a eternidade futura é a promessa que Deus tem para nós. Nós precisamos pensar mais e viver mais à sombra da eternidade do que à sombra dos momentos presentes. E se eu vou ler dois textos muito conhecidos, que é João 3,16, que todo mundo conhece, quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Sempre nos discursos de Jesus, especialmente no livro de João, a vida eterna é um tema básico da obra de Jesus. Ele nos prometeu a vida eterna. Em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Só essa vida com abundância não é uma vida pequena que para, é uma vida eterna. E a palavra de Deus está sempre buscando a nossa atenção para a gente olhar para frente, para a gente olhar para o futuro. Deus gostaria que nós operássemos mais na base do lugar permanente onde nós vamos morar,
do que na base dos eventos passageiros onde nós estamos passando. Tudo na nossa vida aqui embaixo é passageiro. A alegria que a gente tiver ou a dor vão passar. A admiração ou a decepção. O ganho ou a perda. Absolutamente nada, nenhuma experiência que nós tivermos aqui pode ser eternizada. Nenhuma pode ser eternizada. Elas só servem para o momento presente. Por exemplo, se a gente tiver uma família, um casamento e relacionamentos maravilhosos, todos eles vão passar, todas as pessoas vão morrer, e tudo aquilo vai ficar apenas na memória. A nossa vida é muito passageira, nada nós podemos segurar. Uma das coisas do texto que eu li eu vou voltar nele agora antes de continuar aqui, de Eclesiastes 3, é que você não pode segurar o próximo tempo que está vindo. Por exemplo, há tempo de nascer. Então as coisas começam a nascer, mas você não pode segurar o tempo de morrer, é o próximo que vai vir. Não há como segurar o tempo de nascer. Na primavera tudo nasce de novo, o sol começa a aquecer, derretem as coisas, as plantas nascem rapidinho, mas daqui a pouco elas vão morrer todas novamente. A temporalidade da nossa situação é que não há como segurar nenhuma fase da nossa vida. E isso é uma bênção, porque se a fase é boa, a gente gostaria que ela não parasse. Mas se a fase for ruim, a gente gostaria que ela terminasse. Então Deus nos dá essa opção de que nada aqui é eterno. Se você está numa fase ruim, alegre-se. A próxima que vem é uma boa. Embora que se você estiver numa fase boa, é possível que a próxima que vem é uma ruim. Alguém fala comigo, e daí? Isso aqui é passageiro. Irmãos, honestamente, nessa noite eu queria pregar uma mensagem simples, mas eu queria chamar o seu espírito para olhar para onde o Espírito Santo está nos chamando para olhar. Não importa o que está passando hoje, não importa o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. O que importa é a eternidade, é o lugar onde nós vamos morar. O que importa é o lugar onde a gente vai viver os momentos eternamente. E a gente precisa viver esse momento passageiro com os olhos lá, porque os olhos ficam tão presos aqui que a gente esquece do lugar permanente onde nós vamos morar, tá? Por que viver esses momentos como se eles fossem tudo? Alguém já se perguntou isso? Por que eu estou sofrendo tanto nesse momento por uma coisa tão passageira que já vai acabar e não tem tanto significado assim? A gente tem que ser mais inteligente com a nossa experiência aqui na Terra. Pastora, qual o momento que realmente é tão significativo? Nenhum. Absolutamente nenhum. Essa é a palavra que o Espírito Santo veio falar no meu espírito quando eu estava no momento de oração, e ele veio falar comigo, qual que é o momento realmente significativo aqui? Não há nenhum momento que mereça a minha atenção completa. Não há nenhum momento nessa vida, seja felicidade ou tormento, nenhum deles merece a minha atenção completa, porque eu estou indo para a eternidade. Esse é o lugar onde Deus queria que estivesse o foco da minha mente, onde estivesse o meu coração preso, e nessa noite nós estamos jogando uma âncora lá. Eu quero levar minha alma para lá e levar você junto comigo, firmarmos os nossos olhos na eternidade, onde as coisas realmente vão ser, onde as coisas vão permanecer, onde nós podemos colocar nossa esperança. Então vamos pensar mais nesse lugar lá, do que nesse lugarzinho aqui, que já vai passar. O próximo ponto com você é o seguinte, nós somos apegados demais ao momento presente. E é isso que o Senhor veio falar comigo. Nós nascemos ontem, vamos embora amanhã, e por que nos agarramos tanto ao que acontece hoje? Você sabe que o inimigo, ele se aproveita disso, para atrasar a nossa caminhada. Alguém disse comigo essas palavras do antigo corinho, que os irmãos que têm mais de 30 anos de crentes, conseguiram cantar, e quem não aprendeu pode aprender hoje. Você não precisa cantar, mas pode falar comigo, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir, mas caminhando eu vou para Canaã. O Senhor quer que a gente caminhe sem peso, sem ficar agarrado aqui, porque o meu pé passou dentro de um buraco e era uma poça de lama e sujou. Não precisa ficar com o pé preso aqui, eu estou caminhando, eu estou indo para Canaã.
Eu não preciso ficar agarrado no momento ruim que está passando aqui, ou numa situação ruim que está passando aqui. Eu não posso ficar agarrado em lugar nenhum, eu tenho que estar solto, eu estou caminhando para Canaã. A igreja precisa ter uma perspectiva melhor da eternidade. Afinal de contas, é lá onde a gente realmente vai morar. A gente precisa olhar para a eternidade hoje à noite. Mais uma vez, o texto de Eclesiastes 3 diz: há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar. Faz uma casa novinha hoje, daqui a pouco você tem que derrubar ela, porque está tudo velho. Tem que reformar, tem que mudar as coisas. Aqui a gente tem que pintar a casa, tem que trocar chão, tem que pintar as paredes, a gente tem que mudar os móveis, porque a coisa fica ruim. Tudo fica ruim aqui. Mas era tão bom. Era tão novinho. E o carro? Ninguém quer ficar com um carro mais de 10 anos. Ixi, pastor, eu troco carro todo ano. Eu não consigo. Mas, anyway, o que eu estou falando aqui, tudo aqui é tão renovável, é tão mutável, é tão rápido que você tem que trocar. Daqui a pouco você já tem que trocar tudo de novo. Nós precisamos pensar mais, fixar mais. Eu penso que a ideia da eternidade não está muito fixa em nossa mente. Nós ficamos apegados ao hoje, seja a dor ou a felicidade. Isso funciona apenas como uma distração da nossa vida real e permanente, que é a eternidade. Queria que você fizesse a seguinte pergunta: qual a importância esse momento tem na eternidade? Especialmente quando a gente está brigando por uma coisa. Quando a gente está destruindo o mundo ao nosso redor por causa de uma questão. Qual a importância que isso vai ter daqui a 1 milhão de anos? Aliás, daqui a 10 anos já não vai valer nada aqui. Talvez semana que vem aquilo não vale nada. Mas a gente destrói uma vida em um momento. A gente se apega demais ao que está acontecendo. É preciso desapegar do que acontece agora. É preciso soltar e firmar a âncora na eternidade. Ok? Esse momento de hoje não é tão importante assim como ele quer ser. Ele não define a minha vida. Ele não define o meu destino. Embora ele está lutando para ter toda a minha atenção hoje. Eu preciso sair dessa armadilha do momento presente que quer toda a minha atenção. Vamos falar de alguns dias importantes na vida do ser humano. O dia do casamento. Todas as pessoas que nascem começam a sonhar com esse dia. As pessoas gastam rios de dinheiro nesse dia. Como se esse dia fosse o dia que vai salvar tudo, o dia que vai resolver tudo. O dia não é. O dia da formatura. Vai passar, o diploma vai envelhecer. Basta você morrer, ninguém nem vai ter o diploma na parede, você já morreu, os diplomas foram tudo embora. O dia do nascimento dos filhos, o dia do nascimento do seu filho, o dia do nascimento do meu filho. O dia do batismo, batizei, amém, louvado seja. O dia da ordenação ministerial, esse dia. O dia da promoção no trabalho. Nenhum desses momentos pode ser eternizado. Nenhum deles mantém a nossa felicidade. Elas são muito passageiras. Uma pessoa se esforça demais para estudar a vida inteira e entrar na faculdade e pegar o diploma. Aí tira aquelas fotos, faz aquele álbum, faz aquela festa, faz até um monte de coisa. E aquilo passou. 3 anos depois da formatura, ele continua sentindo o mesmo vazio. Ele continua sentindo a mesma necessidade. É incrível como as alegrias são tão passageiras, e a gente precisa olhar elas dessa forma. Qual a importância tão grande desse momento na eternidade? A eternidade deve ser a nossa régua de medir. Pense nos momentos de dor dessa vida, o tormento dessa vida, que é o pior, é o que a gente mais ora, é o que a gente mais se preocupa, é o que o inimigo mais nos ameaça, são os momentos de dor, os momentos de dificuldade.
Bom, vamos ler 2 Coríntios 4:17. É um texto que eu gosto de ler esse versículo sempre. O apóstolo Paulo nos dá uma perspectiva muito boa e uma medida exata de uma perspectiva correta, quando ele diz no verso 17, 2 Coríntios 4, porque é a nossa leve e momentânea tribulação. Eu gostaria que a igreja aprendesse a falar mais isso nos momentos de dor. Os momentos de dor é apenas uma leve e momentânea. Gosto da expressão de Paulo. Eu penso que essa é a dimensão correta de falar de uma tribulação. Mas a gente gosta de falar o quê? A luta é grande, pastor. A luta é grande. A luta é grande. Mas não tem essa expressão na Bíblia, a luta é grande. Tem a expressão leve e momentânea tribulação. Essa é a expressão que a Bíblia dá para as lutas que nós chamamos de grande. A nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, abundantemente para nós, um eterno peso de glória. A gente tem que olhar mais para o eterno peso de glória que está atrás das pequenas tribulações que a gente passa. Não atentando nós, aí é onde você botar o foco nas coisas que se veem, que é o que está acontecendo hoje, mas das que se não veem, que são esse peso de glória que está me esperando, porque as que não se veem são eternas, mas as que eu estou vendo são coisas temporais, elas vão passar. Eu gosto desse texto, vou ler de novo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem. Não atente no que você está vendo, não atente no que você está ouvindo, não atente no que estão falando, não atente no que você mesmo está pensando. E daí, qual o valor que tem a sua interpretação da situação hoje, sendo que tudo isso vai passar? Não atente, mas atente nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Alguém diz comigo, por favor, essas palavras: o meu olhar está na eternidade. Yes, que o seu olhar hoje seja transportado para a eternidade. Uma das razões é porque é lá onde você vai morar. Eu queria só te ajudar a lembrar que você não vai morar aqui, nesse lugar passageiro. Nós estamos indo para Canaã. Alguém diz comigo mais uma vez: caminhando eu vou para Canaã. Então vamos dar um passinho mais apertado hoje à noite, vamos pensar mais em Canaã hoje à noite, vamos esquecer do esforço que a gente está fazendo aqui o tempo todo. Então eu vou ler agora Romanos 8, o verso 18, que também Paulo fala praticamente a mesma coisa. Falando aos romanos, ele diz: tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acredito, irmão Luciano, que a gente pensa mais nas aflições do tempo presente do que na glória que vai ser revelada. Hoje Deus está dizendo assim: não, vamos pensar mais na glória que está atrás de tudo isso que vocês estão passando. Vamos pensar mais no que está nos esperando no outro lugar, do lado de lá, apesar de tudo que está acontecendo aqui. Eu queria dizer uma coisa, que enquanto esses momentos passageiros passam, o que resta deles, o que é importante deles? Eu penso que uma das coisas importantes desses momentos, que Deus coleta desses momentos, é a nossa reação a eles. Só isso. Eu penso que o que vai ficar registrado na eternidade não é que eu vivi uma noite maravilhosa, que eu vivi um verão, esse verão eu aproveitei. Não é isso que vai ficar registrado na eternidade. Também não vai ficar na eternidade que eu tive a pior fase da minha vida, que eu passei tanta tribulação, foram anos de tribulação, de angústia. Não vai ficar registrado isso, mas vai ficar registrado como eu lidei com aquilo, como eu passei aquilo, como eu não me apeguei àquilo, e eu me apeguei na glória, eu me apeguei no Senhor, eu me apeguei na eternidade. Eu lancei uma âncora mais para longe e eu passei aquele momento, apenas passei aquele momento. Eu penso que a nossa reação é o que nós vamos levar para a eternidade. Todos os momentos que eu e você vivemos, de todos eles só restou duas coisas: o que nós aprendemos neles e o que nós nos tornamos. Isso é importante, porque os momentos podem nos tornar pessoas melhores, mais alegres, ou podem nos tornar pessoas pesadas. Então, o que os seus momentos estão fazendo de você? Incrível, um momento na vida
faz a gente se tornar uma coisa. Eu não quero ser produto dos momentos, e você? Eu não quero ser produto das tribulações que me passam, das dores que me passam, das perseguições que eu passo. Eu não quero ser produto dessa coisa ruim passageira. Eu quero ser produto de uma esperança cuja âncora está em outro lugar. Eu quero ser um espelho da eternidade, vivendo esse momento passageiro. Quando você está com os olhos na eternidade, você diminui as coisas aqui. Você diminui a proporção das coisas aqui. Sabe aquela luta grande, que o irmão está falando, ora por mim que a luta é grande? Ela diminui, ela fica pequena. Deixa eu te dar um exemplo disso. Quando você está com o olhar na eternidade, como que você passa as lutas? Qual a dimensão que elas têm? Hebreus 12, que é muito conhecido o texto que a gente lê, especialmente o versículo 2, que diz assim: fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e olha só como ele passou as lutas, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, onde que estava esse gozo? Onde que estava isso? Na eternidade. Jesus não estava esperando nenhuma alegria do que ele estava passando aqui na terra, há 33 anos e meio, não estava esperando nenhum, não tinha expectativa nenhuma de nada daqui, mas ele estava com a expectativa em outro lugar, fitando os olhos em Jesus, tem a mesma perspectiva que ele tinha, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Alguém fala comigo essas palavras tão importantes para nós hoje? Desprezar afrontas. Você e eu precisamos dizer para nós mesmos: eu preciso aprender a desprezar afrontas. Eu preciso aprender a desprezar perseguições. Eu preciso aprender a desprezar coisas ruins. Eu preciso aprender a desprezar, menosprezar, diminuir. Fala comigo: menosprezar, desprezar, diminuir. Se faz isso, você diz: pastor, está ficando pior. Pastor, cada dia está pior. Pastor, a luta é grande. Pastor, 2025, misericórdia. Pastor, o que vai vir em 2025? O que vai acontecer? Meu Deus, o mundo vai acabar? As pessoas aumentam as tribulações. Irmão, a tribulação já é grande sem a gente falar. Não precisa falar que ela é grande. O que a gente precisa falar é que ela vai diminuir. Irmão, toda vez que alguém chega para mim e aumenta um sofrimento, eu diminuo ele na hora. Eu gosto de diminuir afrontas. Ele, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta. Ele diminuiu aquilo. Ele não supervalorizou seus sofrimentos. Essa é a postura que Jesus teve. Então, eu queria prosseguir o meu estudo nessa noite, falando no próximo ponto, que é, eu falei um pouco da temporalidade da nossa vida, mas eu queria falar um pouquinho sobre a permanência da eternidade. Uma das características da eternidade é que o lugar onde a gente vai morar, nada muda. O céu não passa por reformas de 10 em 10 milhões de anos. Não passa reformas, não passa por reformas, não tem os anjos da reforma. As coisas lá permanecem as mesmas. Come on, nós estamos indo para um lugar definitivo. Lá não se troca o asfalto das ruas. Nem se pintam as casas, porque ficaram velhas de novo. O lugar onde eu vou morar, as coisas são permanentes. Elas são permanentes. A árvore da vida nunca vai sair daquele lugar e nunca vai deixar de dar os frutos. Você pode imaginar isso? Bilhões e bilhões e trilhões de anos, a árvore da vida vai estar lá à nossa disposição, provendo fruto cada mês. Lá no céu eu vou viver um tipo de vida completa que nunca se esvazia, porque a satisfação lá é permanente. Tudo no céu é permanente, o amor é permanente, a alegria é permanente. Quer saber uma coisa que é permanente no céu? As amizades das pessoas. Ninguém vai quebrar a amizade igual aqui. As pessoas não mudam lá. As condições do céu não vão mudar. E o céu está passando uma crise, a inflação no céu, e os anjos estão meio que fazendo a ração. Não vai ter isso.
Amém? Amém? Eu sei que está meio devagar, mas a gente pode começar a dar glória, porque a gente está indo para um lugar onde as coisas são permanentes. Não se troca o governo lá, o governo é o mesmo o tempo todo, não é republicano nem democrata, mas o governo é o mesmo, o tempo todo é o mesmo governo, não vai mudar as leis, sempre as mesmas. Gente, é preciso olhar para esse lugar com carinho, com mais amor, com mais paixão. Lá não existe o tédio, sabe, você ficar entediado, sabe essas pessoas que compram a bolinha para ficar passando na mão porque está entediado, outro faz não sei o quê, porque, sabe, lá não tem o cansaço, você nunca fica cansado de nada, lá você não enjoa as comidas, gente acha que não vai comer, nós vamos comer sim, lá não se enjoa as atividades que nós vamos fazer. Queria dizer que a qualidade do céu nunca passa, a felicidade nunca passa, a segurança nunca passa, o prazer nunca passa, a glória nunca passa. Vamos viver um pouquinho desse momento na eternidade, vamos olhar para lá hoje à noite, quero transportar você para lá, quero que o Espírito de Deus nos transporte para lá, porque afinal de contas o nosso lugar é lá, não importa quanto a gente viva aqui, realmente não importa, se você viveu só 10 anos de idade aqui, e daí? Perdeu a vida, nada, perdeu nada, a vida ele vai viver agora, ainda teve a felicidade de ir mais cedo. A gente acha tão bom ficar muito tempo aqui, como se aqui fosse lá essas coisas. Na verdade, quem já foi, oh meu Deus, esse é o lugar onde tem que estar os nossos olhos, esse é o lugar onde tem que estar os nossos olhos. A igreja precisa olhar para o lugar para onde a gente está indo, não é para o Brasil, não é para o Green Card, não, é para a Nova Jerusalém, esse é o lugar onde nós estamos indo. Eu queria dizer que o céu é um lugar das nossas memórias eternas. Um dos problemas que nós temos aqui na terra é com as memórias de dor, nós temos essa questão de psicólogos toda, que está virando uma indústria de psicologia, porque o povo tem que lidar com as memórias. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, se a gente viver 80 ou 100 anos aqui, vai ter algumas memórias, mas e depois de 1 trilhão de anos no céu, qual é a memória que vai prevalecer? A de 100 anos aqui ou a de 1 trilhão de anos que você teve lá? Qual a memória que vai prevalecer, que vai permanecer? De que memórias eu vou me lembrar no céu? Você acha que eu vou ficar no céu preocupado de me lembrar dos poucos 100 anos que eu passei aqui? Depois de tanta coisa boa que aconteceu comigo lá por milhões e milhões de anos, você acha mesmo que vai lembrar, ficar lembrando? Não vai ter esse problema de memória, porque a nossa memória será as verdadeiras memórias, as que nós vamos estar vivendo lá. Deixa eu levar você para Apocalipse 21:4, porque ali tem uma promessa que eu entendo que é no contexto da eternidade, que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Eu quero enfatizar a palavra toda, porque vou te falar por quê que eu quero enfatizar a palavra toda. O verso diz assim, Apocalipse 21:4, ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, nem reclamação, nem complaint, nem murmuração, nem nada, porque as primeiras coisas já são passadas. Deixa eu dizer para você que eu não vou lembrar não só das lágrimas que eu chorei na terra, quando eu sofri na terra, mas das que eu chorava quando eu me lembrava do que eu tinha sofrido também. Na terra a gente chora 2 vezes, no momento que está sofrendo, e de todas as vezes que lembra depois, chora de novo. O céu vai apagar tudo, vai apagar as memórias do que eu sofri, as memórias das lágrimas que eu chorei depois, do que eu estava sofrendo, e o Senhor vai apagar toda lágrima. Diga comigo essas palavras para mim, isso é para você mesmo, diga essas palavras: eu não vou ter no céu nenhuma memória de dor. Você pode imaginar a sua cabeça livre disso, de toda essa coisa que está pesando hoje na gente, todo esse peso que pesa, essas memórias que por mais que a gente passe o sangue de Jesus, elas
ficam voltando, e o passado, e a infância, e não se libertou ainda dos traumas, e da adolescência, não sei de quê, e do ministério, e disso e daquilo, e sabe, no céu, Ele vai enxugar toda lágrima. Sabe, os anos que eu vivi aqui vão ser apagados nos bilhões e bilhões de anos que nós vamos viver nessa satisfação plena. Satisfação plena. Por mais que a gente fale essas palavras, não dá para transmitir para a igreja ou para a gente sentir isso que eu estou falando. As pessoas que visitaram o céu, elas falam que a experiência que elas tiveram é indescritível, como elas se sentiram completas, como elas se sentiram completamente validadas, como elas se sentiram completamente amadas, como elas se sentiram completamente satisfeitas. Por mais que a gente receba de Deus aqui, o vazio continua em nós. Não há como encher realmente completamente, e quando enche, esvazia rapidinho, tem que encher de novo. No céu vai ser essa satisfação que a gente nunca experimentou aqui. Por isso que quem passa a experiência de ir no céu não quer voltar, porque ele experimenta uma coisa que jamais experimentou aqui. Jamais, nos momentos mais felizes, nunca experimentou. Então, vamos terminar essa noite pensando nisso aqui. Como viver aqui na expectativa de lá? Porque é isso que nós temos que fazer. Não é? Há uma música antiga, um hino, na verdade, que se cantava nos inários, que dizia assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas eu vou para o meu lar. Vamos pensar nesse lugar essa noite. Uma das formas de nós vivermos aqui com a expectativa lá é mudando a nossa perspectiva do valor dos momentos aqui. Nós não podemos dizer que todo momento aqui é tão importante. Eu queria que você levasse pelo menos isso para você. Um momento ruim aqui tem tanto valor assim? Pare de valorizar tanto os momentos ruins. Deixa eu dar um exemplo, como nós valorizamos o momento ruim. Você vê uma pessoa chorando descontroladamente e não quer parar de chorar por causa daquela angústia. Por quê? Porque está valorizando tanto aquele momento é tudo, aquele momento é o universo, aquele momento é Deus. Para com isso. Um momento tão passageiro, um momento tão insignificante. Não importa a dor que é um momento insignificante. Nós podemos aprender a mudar a nossa perspectiva dos momentos aqui. Nós precisamos disciplinar nossa mente a não valorizar tanto esses momentos tão passageiros. Por favor, diga comigo, não importa o que eu passo. Não é tão importante assim. Você está sendo amado demais? E daí? Não é tão importante assim. Você está feliz demais? Não é tão importante assim. Você está triste? E daí? E daí? Isso é tão importante? Você está sozinho? E daí? Isso é tão importante? Ei, o importante é o lugar onde eu vou morar. O importante é que eu não vou sentir nada disso lá. Precisamos mudar a perspectiva, tá? Por que é que eu estou sofrendo tanto, então, com um momento tão passageiro que Vocês já perceberam que as pessoas deixam um momento definir a sua vida? Para com isso. Você não pode deixar um momento, especialmente ruim, definir o seu destino. A pessoa que se suicida, o que ela faz? Ela define a eternidade num momento estúpido, num momento de dor, num momento de tormento. Precisamos ter cuidado com os momentos. Eu queria que você olhasse para os momentos aqui como um inimigo. Ei, cuidado com o que esse momento vai vir trazer aí. Sabe, precisamos aprender a passar pelos momentos e pedir: Senhor, me ajuda a passar esse momento e não ficar agarrado aqui. Alguém falou uma expressão, né, numa música até, ele falou: se você passar pelo inferno, não estacione. Tem gente que parqueia o carro, estaciona lá e não sai. Se você passar pelo inferno, olha, e o Senhor não falou? Se eu andar pelo vale da sombra da morte, ele não falou se eu ficar parado e morar no vale da sombra da morte. Se eu passar pelo vale da sombra da morte,
Eu não preciso estacionar o meu carro lá, ainda comprar um lugarzinho e manter lá uma casinha e ficar morando lá. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso eternizar esses momentos. Eu posso colocar minha mente na eternidade. Sabe outra coisa que eu posso fazer? Não comprar o engano da suposta importância desses momentos presentes, desses momentos hoje. Alguém diz comigo, o momento que eu estou vivendo não é tão importante assim. Olha, eu sei que isso que eu estou falando teria um sentido diferente num outro contexto. Tá? No contexto que a gente fosse pregar, que você tem que valorizar o presente, isso não funcionaria. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu estou tentando desligar você dessa armadilha que o inimigo pega a gente e diz, pronto, acabou. Agora você está... E é tudo nesse momento. Ei, um momento só, é uma mentira, isso é um engano. E agora eu quero levar você para um dos textos mais queridos meus nesse pensamento, que é 1 Coríntios 13. E sabe, esse texto, ele fala do amor, mas eu não vou falar do amor. 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, eu quero esses versículos aqui, ó. Quero começar com o 9. Sabe por quê? Existem duas coisas ali. Uma delas é que fala que porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. As coisas aqui são tão passageiras que o Espírito Santo falou pelo apóstolo Paulo que as coisas aqui são tudo pela metadinha. Tudo é em parte, nada é completo, nada é perfeito. Por que eu vou me apegar a uma coisa que é em parte e que está faltando as outras partes? Presta atenção nesse versículo. Você já pensou nisso? Presta atenção nesse versículo. Em parte conhecemos. Quer dizer, não conheço tudo. Olha, por mais que eu tenha estudado ou que eu tenha sido revelado alguma coisa, tudo isso não é nada mais do que em parte. Se eu continuo só com uma parte, então por que eu me agarro tanto nisso? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Presta atenção, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver desapegadamente de qualquer experiência aqui, inclusive do conhecimento. Em parte conhecemos. Repete comigo a palavra do Senhor nessa noite. Em parte eu conheço. Em parte eu profetizo. Agora, se eu fosse pregar uma mensagem só nesse versículo, eu iria pregar o seguinte: eu só posso profetizar aquilo que me é revelado, mas o que me é revelado é tão pouco que eu só posso profetizar pouco. Por mais que eu profetizo muito, por mais que eu falo muitas coisas, em parte eu conheço. Por isso que em parte eu profetizo. Ou em parte eu falo. Como é que eu vou falar do que não me foi revelado? Conhecimento que não chegou. O problema é que o conhecimento que nos chega sempre é em parte. Agora presta atenção. Se nós estamos lidando com uma vida em que as coisas são pedaços, vamos parar de achar que a gente tem as partes todas. Vamos parar de dar veredictos como se a gente tem as partes todas. A Bíblia mesmo está dizendo, é em parte. Então por que você está achando que isso aqui é tudo? Agora, não só as coisas são parte, mas o próprio conhecimento. Vamos ler o verso 10. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Presta atenção o que esse versículo está dizendo. Sabe, tudo aquilo que você achava que era tão importante, que você sabia tanto, que você profetizava em cima daquilo, tudo vai passar. Porque o que é em parte será o quê? Então, meu amigo, essa coisa que a gente fica se gabando de tanta revelação que tem, tanto conhecimento que tem, tudo isso é apenas uma parte e ainda vai ser aniquilada. Porque quando chegar o que é perfeito, não vai valer a melhor pregação que você teve, a maior revelação que você teve, o maior conhecimento que você teve, não vai valer de nada. Quando chegar o que é perfeito. Quem está entendendo o que Deus está nos dizendo? Então, para de se agarrar tanto nessas coisas que a gente sabe tanto aí, que a gente não sabe nada ainda. E o versículo 10, o versículo 12, olha só, versículo 12. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois eu conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Toda vez que eu leio esse versículo, eu falo que eu não gosto dele. Eu não gosto desse versículo porque eu não gosto de coisas de parte, de pedaço. Eu não queria uma parte, eu queria tudo. Agora vemos como por espelho. Eu não queria ver por espelho. Como é que você vê uma coisa por espelho? Está atrás de você, você não pode olhar, você tem que ficar vendo assim. Mas eu queria olhar, não pode.
tem que ficar vendo por espelho. E tem que olhar bem esse espelho. Limpa o espelho, porque fica sujo. E se o espelho quebrar, aí pronto, que não vai enxergar nada direito. É essa forma que Deus nos submeteu. A gente não enxerga as coisas verdadeiras. Essa vida toda nossa, esse conhecimento todo nosso, esse racional todo nosso, é tudo tão frágil, é tudo tão pequeno. Por que a gente se agarra tanto? Por que a gente se orgulha tanto? Tudo isso é em parte. E ainda vai ser tudo aniquilado. Eu não gosto de conhecer as coisas em parte, eu queria conhecer tudo, mas eu vou ter que esperar. Agora, eu faço questão de ler com você o versículo 8, eu deixei ele por último, a propósito, eu deixei o verso 8 por último. O amor jamais acaba, mas aí o que vem é importante. Mas havendo profecias, que serão aniquiladas, havendo línguas, o quê? Cessarão, havendo ciência, o quê? Come on. As profecias vão acabar. As línguas, irmão, quem tem mais precioso do que o crente falar em língua, porque está falando mistério com Deus, que ninguém entende. E as línguas, e o conhecimento. Quando a gente olha para esses versos, você vê, é como se a gente não tivesse nada na mão. A gente tem que esperar chegar nesse lugar para poder realmente ter o que a gente realmente... Agora, vê se vale a pena um ser humano causar uma briga, causar uma guerra, fazer uma confusão, destruir relacionamentos, destruir igreja, destruir isso por causa de uma coisa que é em parte, e que ele ainda tem só um pedaço muito menor ainda do que os outros, ainda está tentando dividir o mundo por causa de um pedacinho que ele não entendeu, nem o pedaço que está... come on. É muito pequeno o que está em nossas mãos, para a gente ter essas atitudes. Eu vou ler novamente o verso 8, porque é muito chocante o verso 8. Tudo bem, o amor jamais acaba, muito bom, mas olha aqui, as profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Quando nós entrarmos na eternidade, irmão, uma coisa eu te garanto, a nossa cabecinha vai mudar. Sabe, a nossa cabecinha vai mudar. Irmão Jorge, vai ser realmente o choque da vida de todos nós. Então, eu queria falar sobre isso aqui. O desafio de Deus para nós, sabe qual é? O desafio de Deus nos deu, mediante esse texto que eu acabei de ler, é viver momentos passageiros à sombra da eternidade. Tá? É isso que nos trará a verdadeira proporção e o valor correto das coisas que nos acontecem. Poxa, gente, vamos aprender como Jesus. Injúria, despreza. Afronta, despreza. Dia ruim, não levanta a mão quem já teve um. Despreza. Fase ruim da vida, estou numa fase. Despreza. Não foi isso que ele fez? Porque ele estava com os olhos na eternidade. Vamos parar de ajudar o diabo a nos agarrar aos nossos pés em algum lugar. Eu li Hebreus 12, 2, mas eu vou ler Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 diz o quê? Portanto, estando rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Irmão, tem crente que não consegue correr, na verdade não consegue nem andar, na verdade não consegue nem sair do lugar. Sabe por quê? Porque ele está preso em um momento da sua vida, ele está preso em uma fase, ele está preso em um acontecimento. Deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Você só corre se você ignorar o que está no caminho. Não é verdade o que eu estou falando? Alguém consegue correr? Deixa eu dar uma paradinha aqui e observar isso que está aqui no meio do caminho. Eu nunca vou esquecer da experiência que eu tive no meu acampamento na aeronáutica, né? Que eu fui militar 1 ano, para descobrir que eu não nasci para ser, mas eu fui. E no acampamento que a gente fez, que a gente teve que marchar muitos quilômetros, né? Selva dentro, com o rifle nas costas, e a mochila, e as botas, e
aquele negócio pesado, aquele negócio ruim, aquele negócio de matar. E a gente foi para esse acampamento, né, da aeronáutica, que era o treinamento, e então teve um lugar lá que a gente estava fazendo um treinamento de guerra, como se a gente estivesse numa selva, e tinha uns alvos que a gente tinha que atirar neles com munição real, com bala viva. A gente tinha que atirar, só que você tinha um tempo para sair daqui. O sargento ficava aqui com o relógio, marcando quanto tempo você ia gastar para você ir e atirar nos alvos. Só que no meio do caminho tinha um monte de distrações. Eu me lembro que eu cheguei no lugar, eles colocaram uma revista pornográfica, eles colocaram uma coisa assim, para chamar a atenção do soldado, para ver se ele parava. E tem tanta gente que não está conseguindo correr essa carreira para a eternidade, porque você não consegue correr parando para olhar o que está no meio do caminho. Você tem que ignorar as coisas, você tem que diminuir os momentos, você tem que aprender a esquecer que isso não é importante. Isso é lembrar que isso não é importante, tão importante assim, como esse momento está dizendo que ele é. Tá. O desafio que Deus nos deu foi isso, a gente viver à luz da eternidade. Deixa eu dizer algo para vocês, nós não fomos chamados para ter certeza das coisas aqui, de tudo que eu estou falando, né? Algumas coisas a gente tem certeza, que Deus é real, que nós temos a salvação, que o Espírito Santo é real, essas coisas a gente tem certeza. Mas as outras, quem é que tem certeza de tudo aqui, das outras coisas? Esse não é o lugar das certezas. E quer saber, esse não é o lugar para compreender as coisas, não é o lugar para entender tudo. Sabe por quê? O lugar passageiro não é o lugar da compreensão plena das coisas eternas. O lugar passageiro não é o lugar da compreensão plena das coisas eternas. Se você for igual eu não acho que tem muita gente igual eu, mas se você for, você fica perguntando tudo para Deus, e você quer entender tudo, e você quer que Ele te explique tudo, e Deus não te explica, Ele simplesmente não te explica. Você pode morrer de fome fazendo jejum, Ele não te explica. Você pode fazer greve de fome, fazer o que você quiser, porque não é o tempo de explicar tudo para nós, não é o tempo das coisas reveladas plenas. Ele sempre vai dar pedacinhos, em parte, em parte, em parte. A nossa vida é um pedacinho de cada coisa. Nós só vamos entender as coisas lá naquele lugar. Então, nós precisamos focalizar mais na eternidade, porque esses momentos não vão passar, os momentos da eternidade. E eu preciso aprender a transportar o meu foco para o que é eterno. Então, eu quero chamar você aqui para aprender não é localizar, é focalizar na eternidade. E deixa eu dar um texto que é o Salmo 55, você pode usar ele como um trampolim, você pode usar esse texto aqui como um escape, e o próprio salmista, ele falou que é um escape, para voar de um lugar para o outro. Ele falou das asas de pomba, e ele pediu, no verso 6 do Salmo 55, quem me dera asas de pomba, então eu voaria e encontraria descanso, eu fugiria para longe, e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Ei, há um lugar para a gente fugir, quando a gente está no meio desses redemoinhos passageiros da vida aqui embaixo. Você pode pegar as asas de pomba e voar para esse lugar. No seu espírito, você pode tirar sua mente, parar de focalizar aqui e focalizar na eternidade. Ei, eu não vou morar aqui, isso aqui não é a minha vida, isso aqui não é o meu destino. Esse casamento ruim, essa situação ruim, essa opressão, o que quer que seja que eu e você estejamos passando, podemos pegar as asas de pomba. Isso aqui é o Espírito Santo que dá a você um pensamento, ele tira você daquele momento e focaliza você na eternidade. Ele pode te mostrar o céu, ele pode te mostrar as ruas de ouro no teu espírito, ele pode transportar você para o lugar onde o sol não se põe, e onde não tem lâmpada, onde não existe pôr de sol, porque não existe nascer de sol, porque a cidade não tem luz, não tem iluminação nela, porque o Senhor Deus a ilumina, e o Cordeiro e a sua lâmpada todo dia. Deus precisa transportar o nosso olhar para esse lugar. Eu não acho que a igreja pensa o suficiente na eternidade. Incrível, né? Estamos indo para lá,
e não pensamos lá. Só para ajudar você a ficar na sua mente. Fala comigo, caminhando eu vou para Canaã. Queria te perguntar como é que está a caminhada. Você está stuck em algum buraco, preso, parado, distraído com alguma coisa, ou você está conseguindo correr a carreira? Uma das coisas que um pastor não pode deixar é o ministério distrair ele do lugar que ele está indo. Porque você pode estar distraído com a sua família, mas eu posso estar distraído com a igreja. Você pode estar distraído com seus filhos, mas eu posso estar distraído com meus obreiros. Você pode estar distraído com seu filho, mas eu posso estar distraído com o gol que eu tenho que alcançar, que a igreja precisa melhorar. Eu não posso ficar distraído com a igreja para o lugar que eu estou indo. Eu não posso me distrair nem comigo mesmo. Sabe que uma das maiores distrações da eternidade somos nós mesmos? Agora eu vou terminando a minha mensagem. Só que antes de eu me apressar para esse ponto, vou falar mais duas coisas antes. Quando nos cansamos de tudo, é um momento que você precisa olhar para a eternidade. Alguém já quis chutar o balde? Quer saber? Alguém já quis. Esse é o momento que você tem que olhar para a eternidade. E uma das coisas que a gente gosta de se cansar é de fazer o bem. Sabe quando você faz o bem, não dá resultado e dá vontade de não fazer mais? Então, em Gálatas capítulo 6, verso 9, o apóstolo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não tivermos desfalecido. Onde? Na eternidade. Quando você estiver fazendo o bem e ver que não vale a pena aqui, lembra só de uma coisa: você vai receber isso na eternidade. Só olhe para lá. Quando você se cansar de fazer o bem, olhe para a eternidade. Agora, gostaria que você olhasse para a eternidade também, quando a gente se cansa da rotina. Olha, ali é Eclesiastes 1, versículo 8 e 9. Eu queria ler porque se alguém falar para mim aqui que nunca passou tédio, nunca ficou entediado, não sabe o que é ficar bored, como as nossas crianças gostam de falar. Eu quero ler Eclesiastes 1, 8. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. O que tem sido é o que há de ser. O que tem se feito é o que se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Alguém já deu vontade de cantar esse versículo, de falar esse versículo, porque a vida é isso, e você já está... Você que já viveu alguns anos, você quer saber? Eu não sei se você já teve a experiência de ir tomar um café e falar assim, de novo? Eu não sei se você teve a experiência de ir para a cama dormir e falar, de novo? Mesma cama, mesmo sono. Não sei se você teve a experiência de levantar de manhã e pensar assim, de novo? A mesma coisa? Fala se não cansa. Calma, você está olhando para mim, mas você sabe que cansa. Não há nada novo debaixo do sol. O que significa que se você ficar com os olhos aqui, a coisa vai ficar ruim para você. É melhor você levantar os olhos para a eternidade. Essa é a hora de você olhar para a eternidade. Eu estou terminando, vou falar 3 coisas só mais, mas uma delas é essa aqui. Outro momento de olhar para a eternidade é quando nós estamos com medo. Queria falar 2 coisas aqui. Primeiro, o inferno fala mais alto e mais claro quando nós estamos com medo. A voz de Satanás se faz ouvir com mais potência quando nós estamos debaixo do medo. Essa é a hora que você tem que olhar para a eternidade. Satanás tem mais chance de nos oprimir quando nós estamos debaixo do medo. Quando você está com medo, você precisa repreender o medo, renunciar ao medo e olhar para a eternidade. Dizer, eu vou para um lugar onde você não vai poder me fazer ter medo de nada. Eu vou estar completamente seguro. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai sumir. Eu preciso olhar para a eternidade agora. Então, um outro momento que eu gostaria que você olhasse é quando a nossa própria estrutura nos ameaça desabar. E aqui eu vou terminar. Não, antes eu quero falar um ponto que eu não escrevi ali, mas está aqui, que é, nós precisamos olhar para a eternidade quando os nossos inimigos nos cercam. E o Salmo 27, verso 2 e 3, ele diz assim, quando os meus inimigos, os malvados, meus adversários, eles se reuniram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim. Sabe, literalmente os inimigos cercam a gente. Quando você está cercado de inimigos, estão dizendo, vamos acabar com você nesse momento, vamos acabar com você. Sabe por quê? É o imediatismo do inferno. O inferno sempre vai fazer olhar só para o momento que está acontecendo. Presta atenção, o inferno sempre vai nos fazer olhar só para o momento do que está acontecendo agora. Ele nunca deixa a gente ver a mudança que Deus vai fazer. Ele nunca deixa a gente ver o milagre que Deus vai fazer para mudar aquilo. Ele nunca deixa a gente ver o próximo momento, onde Deus vai virar a mesa e vai fazer tudo diferente. Ele não deixa a gente ver. Ele quer que a gente fique preso no imediatismo desse momento. Então, os inimigos nos cercam. Eu queria combater essa ideia com o Salmo 37. Se você estava no 27, vai para o 37 e olha comigo o versículo 1 e 2. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. O que Deus está falando é, não fique preso com os inimigos que estão aí, eles vão secar, vão murchar. Alguém fala comigo isso, os meus inimigos vão secar. Agora aproveita e olha para o versículo 10, que ele fala a mesma coisa. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não mais estará. Sabe uma hora que você vai virar e procurar certos inimigos, eles não vão estar mais ali? Você está no Salmo 37, então vê o versículo 35 e 36. Que ele fala a mesma coisa 3 vezes no Salmo. No verso 35, eu vi um ímpio cheio de prepotência a espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas eu pensei, mas eu passei e ele já não era. Procurei-o e não pôde mais ser encontrado. Ei, nossos inimigos desaparecerão como a fumaça. Sabe aqueles que estão nos cercando, dizendo, vou te destruir hoje? Amanhã não estarão mais ali. Vou repetir mais uma vez. Sabe os inimigos que estão nos cercando hoje, nos afrontando hoje? Amanhã eles não estarão mais ali. Procurarás o ímpio e não acharás mais o seu lugar. Eles desaparecerão como a fumaça. O inferno só tem esse momento para me desafiar e desafiar. Presta atenção, o inferno só tem um momento para nos desafiar. Qual momento? Esse agora, que ele está me afrontando agora. Se eu superar esse momento, no próximo momento ele já não tem força. Porque Deus já mudou a situação. Deus já fez o ímpio se desaparecer. Agora a última coisa que eu vou falar para você, essa é a última. Nós precisamos olhar para a eternidade, quando a nossa própria estrutura ameaça desabar. Isso aqui não tem a ver com os inimigos, não tem a ver com a rotina, não tem a ver com as coisas ficarem velhas, tem a ver de você estar fraco, de você olhar para você e estar cansado de lutar com a sua estrutura frágil. No Salmo 103, verso 14, o Senhor diz, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Não sei se você já notou, mas pó não fica em pé, pó não derruba ninguém, pó não consegue fazer nada. E eu queria que você pensasse no pó enfrentando inimigos espirituais. Pode alguma coisa? Só que o seguinte, quando a nossa estrutura é desafiada, ela ameaça desabar debaixo, porque a gente é frágil, ela ameaça desabar diante dessa fraqueza, ou da afronta, nós precisamos lembrar da eternidade. Sabe por quê? O que a eternidade vai fazer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 53? Vai fazer assim, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Que sou eu, essa fragilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. O que Deus está dizendo é que a minha estrutura vai ser mudada. E quando isso que é mortal se revestir de mortalidade, o que é corruptível se revestir da imortalidade, então vai se dizer a palavra, tragada foi a morte na sua vitória e a minha fragilidade vai desaparecer. A minha fragilidade vai desaparecer. Qual o momento que você precisa olhar para a eternidade? Quando você se sentir fraco, frágil, cansado, lembra que você vai ser como um anjo. O Salmo 38, verso 8, diz assim, estou gasto e muito esmagado,
dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. Fragilidade, você confrontando sua própria fragilidade, você sendo desafiado pela sua própria fraqueza. O Salmo 55, verso 4, o salmista expressa a mesma coisa quando ele diz essas palavras aqui. 55, 4, o meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. É quando você olha para você e você vê essa fragilidade. E o Salmo 73, o verso 26, é o meu último versículo. Ele diz, Salmo 73, o verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Outras versões dizem, quando o meu coração se desfalece dentro de mim, o Senhor é a minha fortaleza. Eu convido nessa noite a igreja para nós orarmos por todas as bênçãos que eu falei hoje, de focar os nossos olhos na eternidade. Eu vou colocar um louvor aqui, que você conhece. Enquanto ele toca, você vem para o altar, para você orar sobre tudo que foi pregado aqui hoje à noite. Nós temos a igreja hoje pensar na eternidade.